Olá, pessoal. Traços de personalidade ao longo do ciclo vital. Esse é o trabalho que eu vou apresentar. Eu me chamo Jefferson. São objetivos aqui testar as evidências quanto ao desenvolvimento da personalidade ao longo do ciclo vital que estão reportados na literatura científica, né? Então, para isso, nós vamos realizar análises de diferenças normativas no nível médio dos traços de personalidade e também testamos a consistência no ranqueamento dos traços em longo prazo. Ou seja, nosso estudo está dividido em dois momentos. No primeiro momento, nós comparamos os traços de personalidade de pessoas de diferentes grupos etários, né? Participaram pessoas dos 17 aos 102 anos, essas pessoas foram divididas em grupos etários. Nós aplicamos o BFI-2, que é um inventário de personalidade nos 5 grandes fatores. A hipótese que nós tínhamos era de que os traços de personalidade fossem aumentar, fossem crescer até os 50, 60 anos, com exceção de neuroticismo, que tende a descer ao longo do desenvolvimento, e depois esses traços apresentariam algum tipo de platô, né? A gente dividiu, então, a amostra em grupos etários e observamos que a precisão dos 5 grandes fatores tende a cair consideravelmente depois dos 60 anos, e o que a gente observou é que, ao comparar normativamente as pessoas, o traço abertura ele tende a subir até em torno dos 50 anos, depois ele decresce. O traço conscienciosidade tende a subir também longitudinalmente ao longo do tempo. Há um platô ali por volta dos 50 anos, e depois o traço conscienciosidade tende a seguir aumentando. As pessoas tendem a seguir, a se tornar cada vez mais responsáveis conforme envelhecem. Extroversão também mostrou um efeito, um platô ali em torno de 50, 60 anos, há uma queda ali naquele momento. A amabilidade se mostrou crescer até por volta de 50 a 60 anos, depois há um decréscimo, e neuroticismo, conforme esperado, se mostrou decrescente durante todo o ciclo vital. Na segunda etapa, nós comparamos, nós tentamos identificar a estabilidade desses scores no passado e presencialmente. O que nós fizemos? Participaram aqui uma parte das pessoas do estudo anterior. Participaram 170 pessoas. Essas pessoas responderam o BFI-2, que foi o seu score de personalidade atual, mas elas também responderam por meio de entrevista ou de autorrelato o BFI, que é um pouco mais curto, mas como elas consideravam que eram quando tinham 30 a 35 anos. Então, nós temos um score de como a pessoa imagina que era quando tinha 30 a 35 anos, que é o score passado, que é o BFI, e o score atual de personalidade, que é o BFI-2. A hipótese é que esses scores fossem estar relacionados. Pois bem, o que nós identificamos foi exatamente isso. Há uma correspondência entre os scores do passado e os scores atuais, né? Então, há um destaque para abertura, que teve uma magnitude de correlação bastante elevada, e com relação à nova com medidas repetidas, nós pudemos identificar, corroborar a hipótese de que há um efeito do tempo sobre os traços, ou seja, há uma relação entre o perfil no passado e o perfil atual dessas pessoas, com exceção exclusivamente do traço conscienciosidade, que a gente não conseguiu identificar uma consistência nesse padrão, né? Ou seja, quando a gente compara grupos normativos, grupos de pessoas, a gente percebe que há diferenças nesses scores, e quanto mais velha a pessoa for, né, maior tende a ser os seus scores nos traços de personalidade. Porém, com exceção de neuroticismo. Porém, quando eu comparo o mesmo grupo de pessoas em dois momentos, o que eu identifico? Eu identifico que as pessoas que tiveram os scores mais elevados lá na primeira coleta são as pessoas que também vão permanecer tendo os scores mais elevados na segunda coleta. Ou seja, apesar de haver diferenças normativas da personalidade ao longo do tempo, há estabilidade no funcionamento individual das pessoas conforme elas envelhecem. Um excelente congresso a todos, e era isso, pessoal.